lá em 2 Samuel, capítulo de número 21, a partir do versículo 15, diz assim: uma vez mais houve guerra entre os filisteus e desceu Davi e com eles os seus servos para pelejarem contra os filisteus, e Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 siclos, e que cingia uma espada nova, intentou matar a Davi. Abissai, filho de Zeruia, porém, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Nessa ocasião, Sibecai, o Uzatita, matou Zaf, que era dos filhos do gigante. Houve ainda outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaré, Oregim, belemita, matou Golias, o giteu, cuja lança tinha haste com o eixo do tear. Houve ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 ao todo. Também este era descendente do gigante. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeai, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes do gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Irmãos, eu e Mateus estamos aqui representando as nossas igrejas, né? Eu representando a nossa igreja do Jardim Procópio, ele representando a igreja lá do Pacaembu, né? Que é o Cristo Redentor. Nós temos visto aqui nesse texto, ontem à noite a gente estava compartilhando aí alguns entendimentos acerca dessa palavra, que a gente percebeu como que as pessoas têm saído da guerra, talvez despreparadas. Eu não estou dizendo que o Davi estava despreparado, mas algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto. Primeiro de tudo, é o fato do Davi ele já estar cansado. Quando a Bíblia fala que Davi se cansou, a gente procura do hebraico esse significado desse cansaço dele, e ele significa, ele traz para nós um entendimento, Mateus, de uma nuvem de fadiga, uma nuvem de desfalecimento. Então toda a perspicácia que Davi tinha, toda a experiência que ele tinha com guerra, todo o conhecimento que ele tinha sobre o inimigo dele, nada daquilo foi útil quando essa nuvem passou por cima dele. E muitas vezes, irmãos, eu não sei você, mas tem momentos na nossa vida em que a gente se sente cansado para guerrear. Isso não tem a ver com a batalha em si, isso tem a ver com o nosso eu. Hoje é quinta-feira, na terça-feira eu fiz uma live e eu falei um pouco sobre devocionais, sobre a gente buscar mais a Deus diariamente, sobre a gente ter um alimento diário, porque nós precisamos nos alimentar diariamente. E o Davi ele não estava bem alimentado, digamos assim, ele não estava com as forças suficientes para ele poder guerrear aquela batalha. Né? A gente poderia entrar no fato dele já ser de idade, a gente poderia entrar nisso e a gente até vai entrar, mas eu queria falar sobre esse cansaço que talvez no seu caso, no meu caso, não seja um caso de velhice, não seja um caso da idade nossa, talvez seja um caso de cansaço espiritual e emocional, né, Mateus? Com certeza, e uma coisa muito bacana que a gente observa nesse texto é que Davi, com toda a experiência que ele tinha, Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, ele se cansou. E nós trazemos para essa mensagem hoje, abordando um tema principal que nós compartilhávamos ontem, é que nós somos frutos daquilo que nós temos nos alimentado. Se Davi naquela peleja, naquela batalha que ele enfrentava ali, se ele veio a se cansar, talvez era trazendo para a nossa vida, nós temos que entender que há situações que elas não foram feitas para que nós enfrentemos ela. Pelo contrário, quando nós temos o amadurecimento espiritual, quando nós temos a base espiritual nos alimentando, a gente começa a entender que há muitas coisas que não são nem por força, nem por violência, né, pastor? Exatamente. E voltando ao fato de que o Davi ele era experiente, ele tinha todo o conhecimento que ele adquiriu no decorrer da história dele,
Então aqui a gente não está anulando o fato de você não ter capacidade de guerrear e de vencer a guerra. A gente está enfatizando o fato de que às vezes a gente deixa de se cuidar por conta das batalhas. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Se você fizer um panorama desde o primeiro Samuel e o 2 Samuel e for saber um pouco da história do Davi, me chamou a atenção o fato de Davi se apresentar como o tocador de harpa apenas no começo. Depois você não ouve mais falar, Mateus, do Davi sendo aquele cara que continuou tocando harpa. Então Davi ele era um bom manuseador da espada, mas também a Bíblia chega a dizer lá no começo que ele era um bom manuseador da harpa. Então ele era um bom adorador, ele era um grande adorador. É lógico que nós temos os salmos que ele escreveu por toda a vida dele, mas talvez nós temos deixado de lado o cuidado conosco, porque quando nós adoramos a Deus, nós temos estruturado o nosso interior. O próprio apóstolo Paulo ele vai falar que quem ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Por quê? Porque é um tipo de adoração a Deus. Então, se eu estou me edificando, me reestruturando, a batalha vai vir e eu vou estar preparado para ela. Só que tem momentos na nossa vida em que parece que a falta de alimento espiritual, igual nós falamos ali, no caso, a gente até fez um comentário sobre o filho pródigo, que na ausência de um bom alimento, a pessoa pede qualquer comida, come qualquer tipo de alimento. Talvez a falta de alimento, o cansaço natural do dia a dia, das batalhas que a gente tem diariamente, talvez tenha feito com que a gente se sinta incapaz de vencer. Uma prova de que o Davi, ele era capaz, pela sua experiência, de vencer aquele gigante, e nesse caso ele quase morreu. A prova disso olha isso, lá no comecinho, quando ele derruba o gigante, o Golias, a Bíblia diz que ele pega 5 pedras. E eu queria até que você fizesse isso, entra no YouTube e coloca 5 pedras de Davi. Você vai ver vários pregadores pregando várias coisas diferentes. Eu não estou anulando o lado espiritual das pregações. Mas no finalzinho diz que esses 4 eram descendentes do gigante Engate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Ou seja, Davi ele pega 5 pedras, por quê? Porque existiam 5 gigantes. Um era o Golias e os outros 4 eram esses descendentes dele, que a Bíblia está dizendo. Então, se esses gigantes, se o Golias ele tinha descendentes familiares que estavam ali naquele lugar, o Davi ele já foi pensando, mesmo sendo moço, mesmo sendo novinho, ele já saiu pensando, eu vou derrubar um e pode ser, olha a experiência, olha o conhecimento que ele tinha a respeito de guerra. Eu já vou com 5 pedras, porque aí as pessoas falam, porque se ele não derrubasse na primeira, ele tinha mais outras 4 pedras. A Bíblia está dizendo aqui que existiam 4 familiares. Coincidência ou não, eu acredito que as 5 pedras eram para os 5 gigantes. Um caiu, os outros 4 ficaram para trás. E lá na frente, esses 4 gigantes deram trabalho para Davi. Mas por que deram trabalho? Porque Davi ele era fraco, porque Davi não conseguia, não. Porque Davi, nesse episódio, ele estava cansado. Nós queremos chamar a tua atenção para você colocar diante de Deus aquilo que tem sido um fardo para você, irmãos. Porque talvez nós, como pregadores, temos errado em ensinar as pessoas a se mostrar para a sociedade, para os familiares, Mateus, um super-homem crente, uma super-mulher crente. A gente deixa de mostrar as nossas fragilidades. Mas, pastor, eu não posso mostrar minha fragilidade. O fato de Davi não compreender que ele não estava mais no tempo de guerrear aquele tipo de batalha, fez com que ele quase morresse. E o que trouxe a Davi um refrigério na hora que ele não aguentava mais aquela peleja foi que ele tinha pessoas próximas a ele, né, pastor? E isso é fundamental. Talvez nós estamos vivendo um egocentrismo evangélico, imaginando e pensando até que nós não precisamos de ninguém, que nós precisamos apenas de Deus. Sim, eu não estou descartando esse fundamento, porém é necessário que nós nos relacionemos com algumas pessoas que nos aproximem de Deus. Aqui a Bíblia fala que Davi, ele se enfraquejou. Davi, ele chegou até um ponto em que ele não aguentava mais, mas a Bíblia fala que os dele, aqueles que caminhavam com ele, derrubaram aquele gigante. E mais para frente a Bíblia fala que pediram que ele se posicionasse de uma forma
mais afastada para que a luz que havia nele não fosse apagada. E esse é um outro ponto que nós queremos entrar com você. É fundamental se relacionar com pessoas que vão te aproximar de Deus, que estão dispostas a pelejar com você quando você não tem mais força espiritual e física para guerrear algo. A gente compartilhava algum tempo atrás, essa semana eu ministrei uma palavra sobre aquele paralítico. A Bíblia fala que 4 amigos tiveram a disposição de levá-lo até Jesus. Mas não foi simplesmente levar até onde Jesus estava. Não, eles se depararam com uma multidão que naquela porta estavam e eles poderiam ali desistir. Mas não, eram pessoas que estavam dispostas a aproximar o paralítico de Jesus. Então eles subiram até o telhado e desceram ali Jesus. E assim tem que ser na minha vida e na sua. Davi se depara com um gigante. Davi se depara com um problema e ele não pode resolver, mas ele tinha pessoas próximas a ele, dispostas a intercederem e entrarem naquela peleja por Davi. Tem uma mensagem que a gente compartilhou algum tempo atrás na nossa igreja, que eu falei sobre o fato de Jesus ter 2 coisas chamam a atenção do início do ministério de Jesus. A primeira foi a preparação espiritual, que é basicamente o que a gente está fazendo, está falando aqui. É sobre você sair para a guerra preparado para aquela guerra. Então o início do ministério de Jesus, ele se deu através de 2 atos. Primeiro, preparação. Ele subiu para o monte para orar, foi tentado pelo diabo. E a segunda foi selecionar as pessoas certas. Foi onde Davi falhou. Porque o Davi ele tinha a pessoa certa, mas ele não tinha se preparado. A pessoa certa é aquela pessoa, porque imagine, irmãos, o tamanho do exército de Israel naquela época. Então imagine você aí, uma cidade inteira, como você, não sei se você é de Ribeirão, você que está nos assistindo, mas uma cidade inteira de Ribeirão, todos os habitantes, mais ou menos aí 600 mil habitantes, era um número médio de um exército de Israel. E aí aquele povo todo saindo para a guerra, para guerrear, mas as pessoas certas estavam próximas do rei, guerreavam ao lado do rei. Então havia todo, Mateus, havia todo um planejamento sobre quem são as pessoas, os guerreiros, que iam estar ao redor do rei no momento da batalha. É verdade. E até mesmo em um exército existem uma hierarquia. Aqueles que podem ir mais além, aqueles que têm uma disposição maior para fazer algumas coisas. E quando nós falamos de selecionar, eu acho que envolve muito isso. Há uma frase que eu gosto muito de usá-la nas minhas ministrações, é que há algumas pessoas em que é necessário que nós nos relacionemos, que são aquelas pessoas que nos levam para mais próximas de Jesus, aquelas que passam uma confiança em nós a ponto de nos relacionarmos com elas profundamente, na certeza de que elas estarão conosco. Agora, há algumas pessoas que é necessário que nós venhamos nos posicionar, para que através do nosso testemunho, daquilo que nós apresentemos para elas, a vida delas talvez possa ser mudada. A Bíblia está dizendo que o Abissai o socorreu. Vou ler aqui o texto que o Mateus citou aqui para nós. É Marcos capítulo 2, que fala do paralítico de Cafarnaum. Marcos capítulo 2. Diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou também tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixava o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei que raciocinavam em seu íntimo: Por que profere essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão a Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: Por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Ou é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se assentou
e tomando logo o seu leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. O versículo chave aqui está aqui, ó, versículo 5. Filho, perdoados estão os teus pecados. E Jesus viu a fé deles, Vendo-lhes, né? Vendo a fé deles, não sei, está vendo-lhes? Isso. É a fé, ele fala no plural. Ele não viu a fé apenas do paralítico, ele viu a fé de todos os 5 do paralítico, mais os 4 amigos. Então, Deus ele faz um milagre através da fé não somente dele. No caso do Davi, houve um livramento não simplesmente por quem Davi era para Deus, mas por quem também estava ao redor dele, pelo zelo que os soldados tinham ali ao lado de Davi. Então talvez as pessoas que estão ao seu redor façam total sentido para você se vai dar certo ou não alguma coisa, se uma bênção vai acontecer ou não. Esse homem aqui, ele estava no momento certo, na hora certa, mas disposto a fazer, inclusive disposto a entregar sua própria vida pelo rei. Então tem pessoas que nós precisamos ter ao nosso lado, não digo em guerra, mas eu digo em forma de intercessão, né, Mateus? Eu não digo nem pessoas que vão lá, pastor, estou com um problema financeiro. Eu não digo nem de pessoas que vão tirar dinheiro do banco e vão te emprestar. Eu digo de pessoas que pagam preço por você, que colocam o celularzinho para despertar 3 horas da manhã para orar pela tua vida. Pessoas que realmente estão dispostas a batalhar em espírito pela tua alma, pela tua vida, para que você passe pelas batalhas. Esse homem aqui voltou a andar por conta da fé, não simplesmente dele, mas das pessoas que estavam ao redor dele. Amém? Então, muito mais do que a gente se envolver com pessoas, a gente precisa se envolver com pessoas certas. E aí eu vou voltar só um pouquinho, lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, eu vou voltar um pouquinho no fato do cansaço do Davi, só para eu poder... 1 Pedro capítulo 5. Diz assim, ó, versículo 7, 1 Pedro 5, 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade, basicamente, Mateus, é o nosso excesso de futuro, né, a gente fala. É a preocupação por algo que ainda não aconteceu, né? Não aconteceu. É a gente se preocupar demais com aquilo que a gente nem sabe se vai acontecer. Eu estava assistindo um documentário essa semana sobre o poder da mente, e aí eles falavam que aquilo que você... Isso é totalmente bíblico. O documentário não é bíblico, o documentário não é cristão. É um documentário bem... Eles falam muito sobre física quântica. E aí eles estavam falando sobre o poder da nossa mente em materializar aquilo que a gente pensa. Ele fala, tudo aquilo que você coloca no seu coração e fica preocupado com aquilo, aquilo vai se materializar. Por exemplo, vem um pensamento de dívida. Ainda que eu fique, eu preciso pagar, o que fica na sua mente não é o eu preciso pagar. O que fica na sua mente é o problema, é a dívida que você tem que pagar. Então você não está atraindo, você não está materializando a condição de pagar, você está materializando o problema de se realizar o problema, a conta de vir. E aí a Bíblia está dizendo, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, minha preocupação, coloca nas mãos de Deus. Eu acho que o fardo, igual a Bíblia está dizendo aqui, ó, o fardo ele fica muito mais leve quando a gente passa por um problema e fala, Deus, está nas suas mãos. Porque o Davi, ele estava fadigado, ele estava cansado, eram muitas guerras, era um palácio inteiro para ele cuidar, eram muitas pessoas para ele cuidar, e talvez o foco naquilo que você está fazendo vai te auxiliar a ganhar a tua guerra. Davi ele quase morreu porque ele se cansou demais. Pastor, mas e a idade? Não vou entrar na questão da idade. Eu vou entrar na questão dele ter muitas preocupações e isso ter tirado o foco dele naquela guerra, naquela batalha. Davi ele estava capacitado, Mateus, super capacitado. E é fundamental nós estarmos sempre dispostos a prepararmos as pessoas que estão próximas a nós. Porque talvez o que pode ter levado Davi a uma situação em que ele se encontraria desgastado foi o fato dele pensar que se ele não fizesse, talvez não poderia sair da forma que deveria sair.
A Bíblia fala um pouco sobre ansiedade. Eu gosto muito de relatar o ponto que a ansiedade é nós anteciparmos uma consequência ruim, pastor. Talvez nós nem estamos vivendo algo a ponto do que nós imaginamos, mas todo problema que nós enfrentamos, pastor William Sodré frisa muito uma frase do não, do sim e do espera. Quando Deus ele nos diz espera, 90% das vezes a nossa tendência é imaginar que não vai dar certo, ou que nós não vamos estar aptos e prontos para resolver quando o momento certo chegar. Eu trago para a minha vida, houve um momento da minha vida em que eu pensava que somente eu poderia fazer as coisas da forma correta, mas foi necessário que eu me encontrasse em um lugar, em um momento separado, para me entender que o meu joelho dobrado ele é mais válido do que aquilo que as minhas mãos podem fazer. As situações que somente Deus ele pode moldar, somente Deus ele pode restaurar, e que aquilo que sai da nossa boca ou que a nossa mão faz não vai nos acrescentar em nada. Aqui Davi foi uma prova disso. Davi se encontrou afadigado, mas eis que servos dele se levantam e falam: Davi, nós pelejaremos por ti. E talvez assim é na nossa vida, quando nós preparamos o ambiente que nós vivemos, nós temos a certeza que nós podemos contar com as pessoas que nós selecionamos um dia. Exatamente. Uma coisa que o Matheus falou que chama a nossa atenção é o fato da gente saber que pessoas podem ser úteis para a nossa vida, que a gente não é o único. Irmãos, vamos abandonar esse pensamento de que eu sou o mais apto para fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa, socialmente falando, todos nós somos substituíveis. Eu não estou dizendo que você vai perder seu cargo para alguém, mas todos nós, todas as pessoas também estão preparadas para fazer aquilo que a gente também faz. Eu lembro da Bíblia dizendo sobre o sogro de Abraão, dizendo para ele poder delegar funções para as pessoas. O Abraão estava muito afadigado, tudo estava vindo para cima dele, tudo era ele. E eu imagino que isso entrou na ansiedade que o Matheus está falando. Ansiedade, ele já ia dormir pensando no que ele tinha que fazer amanhã. E aí o sogro dele fala: calma, gente, fica tranquilo, começa a delegar funções. Começa a levantar pessoas para fazer isso, para fazer aquilo, e talvez, vou até levar para o lado ministerial, talvez eu querer pegar a minha igreja e querer cuidar de tudo, de todos os ministérios, de todos os trabalhos, isso me traz um peso tão grande. Minha primeira igreja, que foi lá em Serra Azul, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz lá foi: peraí, deixa eu começar a analisar as pessoas que estão ao meu redor, Matheus, para eu saber com quem eu posso contar, porque eu preciso delegar funções. Quem são as pessoas que podem ser de confiança aqui? São esses, então eu vou delegar funções. Temos ministérios, pronto, esse ministério eu vou pedir para essa pessoa cuidar, levantamos o ministério de evangelismo, vou pôr essa pessoa para trabalhar no ministério, jovens vai cuidar, as crianças você vai cuidar, e delegar funções, porque às vezes o nosso cansaço de querer cuidar de tudo, de todos, às vezes faz com que a gente se apresente na frente de um gigante, igual o Davi se apresentou, e quase morra. Porque queria cuidar de tudo, de todos, do palácio, das guerras, disso, daquilo, dos filhos, da família. Calma, lança a ansiedade no coração de Deus e Ele vai te dar as estratégias certas. Vai se preparando para aquilo. E aí quando você delega funções, quando você coloca no coração das pessoas: ó, irmão, faz isso daqui para mim, cuida disso para mim, faz isso daquele jeito e tal, você começa a se sentir mais leve, você começa a ficar mais tranquilo com relação aos afazeres diários. Pede ajuda para a esposa, para os filhos: ó, preciso me organizar. Acho que a palavra-chave para nós desde terça-feira é organização. Davi, se ele tivesse essa organização de delegar as funções para as pessoas certas, ele não teria se cansado tanto. Amém? Você ia citar um texto aí, Matheus? Não, eu só pegando um gancho naquilo que o senhor falou sobre confiabilidade, sobre a gente entender. Se nós hoje estamos vivendo um propósito de Deus, nós temos total confiança e acreditamos que as pessoas que estão próximas a nós são povo de Deus, a Bíblia fala que é uma geração eleita. Se nós somos uma geração eleita, a Bíblia complementa dizendo sacerdócio real. Então nós temos que acreditar e confiar que essa pessoa ela foi levantada para fazer tal obra. Talvez aos seus olhos hoje você não esteja enxergando potencialidade naquela pessoa que se apresenta diante de você. Mas talvez Deus ele tem confiança, né,
é essa pessoa. Eu tenho certeza que assim como Davi lá na frente, nós vamos perceber que ele era uma pessoa improvável anteriormente, perdão. E ele foi levantado rei. Quem somos nós para discernir se a pessoa é capaz de fazer algo ou não? Quem somos nós para apresentar uma palavra negativa para alguém dizendo que ela não pode, que ela não tem capacidade, que você não confia que ela faça tal coisa? Então é necessário que você entenda que o povo de Deus já é uma geração eleita. E foi confiado um sacerdócio real. Nós temos que sair daquela casinha que basicamente o povo de Deus ele tem que ir evangelizar e ganhar almas. O povo de Deus ele tem que estar disposto para fazer o trabalho do reino. Exatamente. Davi, como o pastor disse, Davi ele quis abraçar tudo, que ele chegou num momento em que ele estava cansado. E aí então foi necessário que se apresentassem alguém próximo dele dizendo: Davi, eu sei o que eu teria que fazer. Imagino eu, só não fiz antes porque você não confiou a mim. Mas agora veio a necessidade. Que você então não espere a necessidade, porque talvez a pessoa que está junto com você, na hora que a necessidade chegar, ela pode falar: bom, agora você precisa de mim? Agora quem não quer talvez seja eu. Aí você vai ver se realmente foi um povo selecionado que estava próximo de ti. E quando você se entrega para cuidar de tudo, talvez nem tudo saia com excelência. Os resultados não sejam todos excelentes. Por exemplo, as guerras de Davi sempre foram excelentes. Davi foi o guerreiro, o rei que mais saiu a guerra, que mais venceu a guerra. O Davi foi o rei que mais caiu no coração do povo. Porém, a família dele foi um fracasso. A gente sempre fala, ele foi um ótimo rei, mas um péssimo pai. Então a gente tem um exemplo do próprio Absalão, que foi um filho da rebeldia, um filho rebelde. Foi um filho que tentou tomar o trono do pai. Mas por quê? Porque ele tentou cuidar de tudo, quando na verdade ele não conseguia cuidar de tudo. Eu me lembro, quando a gente trabalhava com casais na sede da nossa igreja, que teve um casal que eles comentaram com a gente que a esposa trabalhava num lugar da cidade e o marido trabalhava no outro extremo da cidade. E o filho deles estudava próximo ao trabalho do marido. Mas a esposa saía de casa, ia levar o filho na escola, que era próximo do trabalho do marido, e depois atravessava a cidade para ir para o trabalho dela. Sendo que o marido poderia levar o filho para a escola. E aí eles estavam num pega para capar, Mateus, estavam brigando, falando de separação. E aí eu lembro que a gente, como sempre, né, a gente sempre fala sobre isso, sobre a gente descobrir a raiz do problema, e a gente foi cavucando, conversando, batendo um papo, e a gente chegou nesse ponto, o cansaço. Ela estava muito cansada, o dia dela parecia que não rendia, ela tinha que acordar cedo demais, ela chegava tarde demais, porque além dela levar o filho, ela ia buscar o filho para voltar para casa. Chegava em casa, ela tinha os afazeres da casa, fazer janta, tinha os cultos que ela ia. E aí a gente identificou, falou: o problema seu é a fadiga, você está muito cansada fisicamente. E talvez você que está nos assistindo agora, você está entendendo que você quer abraçar o mundo com seus braços, sendo que você talvez tenha seu marido para te ajudar. Mas, pastor, meu marido não ajuda, não. Você já sentou, já conversou? Pastor, minha esposa não me auxilia. Você já parou para conversar, para sentar? Eu lembro de um casal também, Mateus, agora veio na cabeça, que eles estavam passando por um problema financeiro. E aí eles sofrendo para poder pagar a conta. E aí eu lembro que na hora ele jogou lá no meio da discussão, a gente estava conversando e eles acabaram se desentendendo no meio do atendimento lá, do aconselhamento. E ele falou: ela é uma vagabunda, ela não quer saber de trabalhar. Aí eu falei assim: deixa eu te perguntar. Aí ela se espantou, ela na hora. Aí eu falei assim: alguma vez você comentou com ela que você precisava da ajuda financeira dela? Aí ele falou: não. Eu falei assim: como é que você está cobrando dela uma coisa que você nunca conversou? Você nunca colocou na mesa para dialogar com ela. Então assim, eles estavam com um problema financeiro. Pastor, mas ela tinha que ter desconfiou, tudo bem. Mas tudo para mim vai partir de um diálogo. Então, ela não trabalha, não me ajuda dentro de casa. Alguma vez foi colocado na mesa: eu preciso da sua ajuda? Porque não adianta eu cobrar ajuda de você, Mateus, sendo que eu não pedi a sua ajuda. E quando as coisas estavam saindo conforme eu planejava, o mérito era todo meu. As coisas saem um pouco fora do controle, eu tiro aquele mérito meu e começo a jogar no próximo, né? Exatamente. É basicamente isso. Então aqui está dizendo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, toda aquela preocupação. Fala: Deus, me dê estratégias para poder delegar funções.
Aí o restante do texto diz, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O que é sobriedade? Sobriedade é você conseguir olhar para a situação e entender o que está acontecendo. Tem pessoa que está passando por batalhas, por lutas e não está entendendo. O Davi, quando aquela sombra passou por sobre a cabeça dele, igual a gente falou, ele perdeu a sobriedade, ele parou de até porque se ele tivesse sóbrio naquele momento, ele teria visto o inimigo dele vindo para cima. Então ele perdeu a noção do que estava acontecendo, tem pessoas que talvez estão perdendo a noção dos problemas que estão se levantando contra ela. Na hora que ela enxergar, já foi tarde demais. Não, o que eu preciso? Ser sóbrio e vigiar. Por que eu tenho que ser sóbrio e vigiar? Porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor. Você sabe o que eu acho lindo esse negócio de derredor? Porque derredor, ele significa além do redor. Então, aqui existe o centro, eu, ao meu derredor está o diabo, mas e ao meu redor? Ao meu redor estão os anjos de Deus. E talvez a sobriedade me tira a minha sobriedade. A minha sobriedade me tira a minha capacidade de olhar para as coisas e entender o que está acontecendo e me afasta do Espírito Santo. Então que em nome de Jesus, Deus ele trabalhe sobre o teu coração, que você entenda as necessidades de você delegar funções, de você estar preparado fisicamente, espiritualmente. Deixa eu te falar mais uma coisinha, eu preciso terminar a nossa live. Você precisa se dispor a pedir ajuda no tempo necessário. Se você se sente afadigado em espírito, no emocional ou no físico, peça ajuda. Nós temos aí nosso corpo de obreiros na nossa igreja, no Cristo Redentor, no Pacaembu, tem eu, que eu sempre me coloco aqui à disposição, tem o Mateus, inclusive nossos telefones estão aí nas redes sociais. O que você precisa, nós, minha esposa, a esposa do Mateus, nós estamos à disposição para poder ser canal de bênção na tua vida, meu irmão. Não sei se você tem se sentido afadigado em alguma área da tua casa, da tua vida, mas eu acredito que Deus ele pode te dar a capacidade de vencer essas guerras em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos só fazer uma oração agradecendo a Deus. Pai, obrigado pelas bênçãos que o Senhor derramou, Pai, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Deus, que em nome de Jesus nós possamos entender, compreender, ó Pai, os inimigos que se levantam contra nós. Dá-nos, Pai, estrutura espiritual, física, mental, emocional, a ponto de vencermos as nossas batalhas. Nos capacita a selecionarmos as pessoas certas, Deus, para estarem próximas de nós. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe, um abraço e até a próxima live.